Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, agora voltada aí, essa é a segunda live que nós estamos voltando a atenção para a questão das vacinas, né? Nós temos que trazer alguma coisa positiva, alguma coisa boa também dentro desse ambiente, né? Depois de tantos meses já, e quarentena, e o aumento de mortes, e todo mundo apreensivo, pessoas já conhecidas da gente que adoeceram, outras tantas que estão adoecendo, então um clima cada vez pior, né? Também a gente tem que trazer alguma coisa para dar um alento para a gente, né? E prestigiando as pessoas e as instituições que nós temos no Brasil, que são de altíssima qualidade e que precisam ser prestigiadas também, para a gente ver que não tem só coisa ruim, né, acontecendo, tem muita coisa boa também acontecendo. Por isso nós convidamos o Leme, que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de 9 de Julho, possui mestrado em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica, né? Atualmente é técnico de apoio da pesquisa do Instituto Butantan, em São Paulo. O Leme é um dos brasileiros que tem participado diretamente da busca de vacinas e hoje ele está aqui conosco, graças a essas tecnologias novas aí que aproximam a gente. Leme, um grande prazer, viu? Muito obrigado por atender o nosso convite. Primeiro, boa noite a todos os participantes. É um prazer bastante grande estar podendo compartilhar algumas informações aí com você. Parabenizar pelo seu trabalho aí em Pelotas. Eu acho que você está sendo um vereador bastante combativo aí nessa luta do dia a dia. E essas iniciativas de trazer esse debate justamente para a gente esclarecer a população numa hora de tanta desinformação, né? Então, eu fico bastante agradecido de estar podendo participar. Eu que agradeço, Lemo, mas é bem isso, viu? Nós temos um compromisso aí de trazer, no mínimo, a informação correta, né? Num ambiente tão contaminado pela desinformação, né? Que triste isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso que nós estamos fazendo hoje, ao mesmo tempo estão acontecendo coisas boas, né? Então, tem instituições que estão trabalhando sério e tem também boas notícias, né, Leme? Acho que nós podemos começar falando um pouquinho até para as pessoas compreenderem melhor sobre isso, porque há bem pouco tempo atrás, né, Leme, nós tínhamos até campanha contra a vacinação. Né? Vamos lembrar, assim, eu gosto de lembrar essas coisas porque às vezes parece que é tão distante, né? Mas bem pouco tempo atrás nós tínhamos campanha contra as instituições públicas, contra as universidades públicas, contra os institutos públicos de pesquisa. A pesquisa era tida como algo menor há bem pouco tempo atrás. Então, agora, no ambiente da pandemia, parece que as pessoas agora acordaram, opa, precisamos, olha como é essencial a pesquisa, olha como é fundamental para todos nós os institutos públicos, como são fundamentais as pessoas que se dedicam a isso, que estavam lá esquecidas, né, no seu dia a dia, na sua rotina, mas como nos fazem falta e como são decisivas num momento como esse. Então, é para valorizar também isso, né, valorizar as instituições públicas, valorizar a universidade pública, valorizar a pesquisa nacional, e ninguém melhor do que alguém representando o Instituto Butantan, que é famoso no Brasil por ser uma das instituições assim, de ponta na pesquisa, né, que nos honram e nos orgulham a todos. Né? Então, agradecer mais uma vez a tua participação e começar por aí um pouquinho, né? Para que mesmo servem as vacinas? Vamos começar. Então, dentro dessa perspectiva de passar informações de qualidade, eu já adianto aqui para o pessoal e para você também, o Butantan criou uma página específica para divulgar todos os assuntos relacionados à Covid. Chama coronavírus.butantan.gov.br. Coronavírus. Pela página? Coronavírus.butantan.gov. Butantan com N no final, .gov.br. Então, através desse canal. Usar para nós aí também. Tá, através desse canal você consegue. Então, lá são postados bastante vídeos também, com alguns pesquisadores nossos fazendo pequenas lives, né, explicando como é que, assim, tudo que se relaciona a essa pandemia em específico. Eu queria introduzir... Queria retomar contigo um pouquinho isso, porque eu acho assim, reafirmar a importância das vacinas, porque também parece mentira. Nós estamos falando com gente que daqui a pouco acredita que a Terra é plana, então nós temos que começar do zero. Então, olha, a Terra é redonda. Então, assim, as vacinas, para que servem mesmo? É possível se desconfiar das vacinas? As vacinas são boas, são seguras? É importante a vacina? Olha, a técnica de vacina, ela já é secular, né? Na verdade, a primeira vacina que foi desenvolvida foi a da varíola.
foi um pesquisador europeu, ele meio que analisando a incidência de varíola nos ordenhadores de vacas lá numa região da Europa, ele descobriu que as mulheres que faziam ordenhas desenvolviam a varíola mais branda, né? E pesquisando, ele chegou à conclusão que o vírus da varíola infectava essas mulheres, então quando elas apanhavam a doença, vinha de uma forma mais branda. Então ele fez até um ensaio bastante perigoso na época, né? Não tinha o rigor hoje de controle de ensaios científicos, tal, mas ele pegou o próprio filho e arranhou a pele do filho e inoculou uma porção do líquido da varíola. E com isso, o que aconteceu? Ele fez com que o menino desenvolvesse os anticorpos. Então, por isso que chama vacina, porque vem da vaca, né? Vacuna e ficou vacina. Essa é a origem da vacina. A partir daí, começou um desenvolvimento bastante interessante, porque, por exemplo, Sabin teve uma participação bastante importante no desenvolvimento da vacina, e o que ocorre é o seguinte: hoje em dia você não tem mais esse aspecto único, de um pesquisador único para desenvolvimento de uma vacina ou de um produto biotecnológico. Hoje o mundo está muito conectado e as universidades ao redor do mundo estão muito alinhados na área de pesquisa. Então, por exemplo, hoje nós temos a Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, você tem a USP, você tem a Unicamp, aí você tem a Oxford, você tem enfim, as universidades do mundo todo, elas se conectam. Então, hoje, de repente, eu posso... O que aconteceu, por exemplo, especificamente com o vírus do corona? Na verdade, o sequenciamento do corona se deu no Brasil, e foi uma pesquisadora aqui da Universidade de São Paulo. Quer dizer com sequenciamento? Explica um pouquinho melhor para nós. Então, na verdade, você precisa destrinchar qual que é o DNA. Todo o vírus, vamos primeiro explicar um pouco, e eu acho que é importante também fazer essa explicação, porque existe um pouco de pavor em cima da doença, da pandemia em si, né? Como se o vírus fosse um bicho. O vírus em si, ele não é um bicho, o vírus é uma estrutura, é um DNA envolvido por um invólucro de um capsídeo, uma cápsula. O vírus em si, ele não causa doenças, ele precisa de uma célula. Como é que se diz? Conceitualmente dizendo, o vírus é um parasita intracelular. O vírus, para poder se propagar, para se proliferar, ele precisa de uma célula. Ele tem toda a estrutura, só que ele não tem a maquinaria da célula para poder fazer a reprodução. Então, o que acontece? O vírus ele precisa entrar no organismo, buscar uma célula específica, infectar essa célula, e daí ele solta o DNA dele e usa, na verdade, ele parasita a célula e usa a maquinaria de reprodução da célula para se reproduzir. E então essa simbiose entre vírus e célula é fundamental para a gente entender o porquê essa expansão tão grande da pandemia. Fazendo uma analogia, mas bem simples assim para passar o entendimento para as pessoas. Há pouco tempo nós vimos o lançamento da nave, deixa eu pegar aqui o nome dela, da nave SpaceX Dragon, né, que foi lá para a estação da NASA. Então, o que acontece? A cápsula da nave, ela fica vagando no espaço até que ela encontre um ponto específico para fazer o acoplamento na estação. Uma analogia, o vírus é mais ou menos isso. O vírus ele entra no organismo e ele fica vagando até que ocorra uma sintonia bioquímica entre uma proteína específica do vírus e da célula. Precisa haver esse encontro, e aí é realmente um acoplamento. Ele acopla na célula e depois ele acaba fazendo toda a intersecção da membrana plasmática, e dentro da célula ele usa a maquinaria para se reproduzir. Então, por que é importante esse conceito?
porque dentro dele você começa a entender o porquê do isolamento ou do distanciamento. Porque um vírus sem uma célula, ele não consegue se reproduzir. A célula, nesse contexto, é o ser humano. Então, o vírus, quando ele encontra a célula humana, no caso, ele acaba se reproduzindo. Se você consegue quebrar isso, de cara você já consegue conter a infecção. E ele fica algum tempo, ele sobrevive algum tempo também, né? Quer dizer, se ele estiver num ambiente, ele pode ficar naquele ambiente algum tempo, alguma superfície Sim, algum tempo, alguns dias, sim, né? Mas depois, se não tiver sim, não encontrar ninguém, ele desaparece, é isso? exatamente. Como é uma característica de qualquer produto biológico, né? Como você tem enzimas, lipídios, o que acontece? Então, existem algumas coisas que você consegue quebrar, destruir essa estrutura. Por exemplo, o álcool gel ele funciona nessa forma, é uma desestruturação química. O álcool ele dissolve a membrana lipídica e aí você acaba com o vírus. Pode ser também por temperatura e pode ser por pH também. E aí depois a gente vai conversar isso sobre a vacina. Mas, por exemplo, a estabilidade do vírus, ele precisa de temperatura, de pH adequado, de um ambiente químico que não seja agressivo para ele, como todas as moléculas que existem no organismo, né? Então, ele tem um tempo de sobrevida, ele fica, na verdade, em senescência, esperando que tenha esse contato com... Ele precisa da célula. Se ele não encontrar a célula, a vida dele está definida. Por isso que essa noção é importante do distanciamento mesmo, porque se ele está num ambiente, não encontra um ser humano para parasitar, ele vai morrer. Isso. Então, ficou 5, 6 dias sem encontrar ninguém, ele morre, não consegue ir adiante. Então, se nós conseguimos bloquear, então, esse contato por muito tempo, nós conseguimos fazer com que, em vários lugares, o vírus que já existia desapareça, então. É uma noção interessante também. Sem dúvida. E aí existe essa relação simbiótica até, de parasita mesmo. Por exemplo, o vírus no organismo do morcego, por exemplo, ele está tranquilo. Os dois se conversam sem nenhum, um não interfere no outro, entendeu? O vírus está ali, está sobrevivendo no organismo do morcego, o morcego tem o habitat dele ali, ele vive tranquilo. Então, um dos problemas que eu gostaria de fazer uma provocação é isso. É lógico que a urgência da pandemia, da doença, e o número de mortos é uma coisa muito séria, e realmente apavora as pessoas no sentido de buscar uma solução para esse problema estrondoso. Mas aí, minha formação é de biólogo, eu sou gestor ambiental também, eu não posso me furtar de trazer uma discussão para esse problema, porque o que acontece? Essa pandemia não apareceu do nada. Na verdade, esse vírus ele foi isolado em 1937, a primeira publicação sobre ele se deu em 1940. Então, um vírus que já vem de longe. Esse SARS-CoV-2 já era conhecido desde 1937? Não, é o coronavírus. A família coronavírus é uma família muito grande. Né? A família. Ele tem alguns grupos, definido como alfa, beta, gama, delta. Essas são mais ou menos os grupos de coronavírus. O que é patogênico para o ser humano é esse grupo beta, que é justamente onde está o SARS-CoV-1 e 2. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Foi em 2002, nós tivemos o primeiro aparecimento da SARS, que é o SARS-CoV-1. Ele se deu na China. Teve mais ou menos 800 casos e 774 mortes. Foi primeiro episódio, né, do SARS. Depois em 2012, teve o MERS, que teve 2.500 casos e 800 mortes. Isso aí foi na Arábia Saudita. E depois, recentemente, em 2019, nós tivemos o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, né, que é o que causa o coronavírus. Então, na verdade, é uma evolução desse vírus. O vírus ele vai se adaptando. Quais as condições? Eu vi um artigo, uma publicação muito interessante de uma colega nossa, a professora Larissa Mies Bambani, da Geografia da USP, e ela busca uma hipótese muito interessante. É lógico que está sendo estudado ainda, mas existe uma hipótese para ser comprovado ou não. Ela
teve, inclusive esse grupo de pesquisa dela, ela é junto com a Alemanha e outros países, eles foram até a China e estudaram mais ou menos as condições. A China consome muita carne de porco. As condições de criação de porco na China são muito cruéis. Eles confinam demais os animais, desmamam os animais muito cedo. Isso faz que causa um estresse no organismo do animal. Como tem uma invasão da floresta também, ou seja, o habitat natural do morcego é invadido, na verdade existe uma resposta biológica para essa agressão. Então existe uma tendência a se buscar uma origem desse vírus muito por aí. Ou seja, invasão de florestas, urbanização descontrolada, criação incoerente de animais para consumo, e aí essa convivência acaba criando um canal para o vírus, que é o que a gente chama de barreira das espécies. Naturalmente, existe uma barreira das espécies. Quando se quebra essa barreira, é que ele acaba vindo para o organismo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Está dizendo que essa pesquisa que está sendo feita, e eu acho que eu li mesmo um livro sobre isso, Sim, sobre pandemia. É bem interessante. Eu li um livro sobre pandemia, nessas coisas que a gente vai lendo nesse período, e dizia mais ou menos nessa direção mesmo. Dizia que essa forma de produção de proteína animal em larga escala, com uso de antibióticos em larga escala, porque desmamando muito cedo, tem que dar um suporte de antibióticos que vão tornando resistente, inclusive, várias doenças. Isso tudo vai criando um ambiente propício a que determinados agentes possam ser transferidos dos animais para os homens com a potência que não tinham antes. E nem com a facilidade dessa... Por isso que eu não tinha entendido bem só a questão do morcego. O morcego contamina o porco e o porco contamina o ser humano, é por aí. Isso, exatamente. Então, o que eu trago como desafio, como provocação, Marcos, é justamente isso. A pergunta é, quando vem a próxima vacina ou quando vem a próxima pandemia? Se nós não pararmos para pensar em como a gente está produzindo, como a gente está desmatando as nossas matas, invadindo, urbanizando ecossistemas, na verdade, a gente está criando ambiente para as pandemias, né? Essa é uma reflexão importante mesmo. Eu concordo contigo. Depois de ler esse livro, eu acho que o título é Pandemia mesmo. Eu acho que um livro que foi divulgado em larga escala, eu li e achei bem interessante, eu não tinha me dado conta disso, desse aspecto, de que, na verdade, nós temos um modo de lidar com a produção de animais, né, em larga escala, industrial, isso é muito preocupante. Inclusive aparecia, eu me lembrei disso, Leme, que é a questão da gripe aviária, que também... Sim, esse é um outro problema. Na verdade, os estudos, né, o pessoal que acompanha bastante essa perspectiva de pandemia já dá como certa que nós teremos várias pandemias daqui para frente, se nada for se não mudarmos esse procedimento. Se não mudar esse conceito existe uma pressão, existe uma perspectiva de, em 2050, o mundo ter para 9 bilhões e 500 milhões de habitantes. Isso acaba dando uma pressão por alimento. Mas tem a ver com uma redução, mas tem a ver com uma redução drástica, né, Leme? Eu não sei, eu vejo pela minha família. Não, né? Eu sou de uma família que tinha 5 filhos. Eu tenho uma filha só. A minha outra irmã tem uma filha só. A minha outra não tem nenhum filho. Quer dizer, houve uma redução drástica no Brasil. No Brasil, nós já temos aí 1,9 nascimento por casal, né? Houve uma queda mas essa perspectiva é mundial. Por exemplo, você tem alguns lugares que está diminuindo e outros, por exemplo, você tem Índia, China, outros países muito populosos que estão realmente aumentando. Aí você faz o equilíbrio. Existe essa perspectiva. Hoje nós estamos em 7 bilhões, vai chegar a 9,5, mais ou menos em 2050. É claro que isso faz uma pressão muito grande para os produtores de alimento. Isso precisa ser resolvido. Mas o caminho para chegar nesse ganho de produção precisa ser repensado, né? Principalmente hoje nós estamos vendo um assunto que está um pouco fora desse escopo que a gente está discutindo aqui, mas, por exemplo, a Amazônia. Por que você tem que preservar a Amazônia? Porque você não pode invadir os habitats, né?
porque traz esses problemas. Na verdade, a queimada na Amazônia hoje está indiretamente ligada com a pandemia também, indiretamente, né? Porque ela está causando o risco de trazer coisas similares, né? Porque nós temos, por exemplo, temos pandemia de corona, mas, na verdade, o mundo não parou. Então, nós temos chikungunya, temos dengue, temos as outras doenças que estão, por exemplo, coisas que já estavam até resolvidas no Brasil, nós temos no retorno aí de sarampo, entendeu? Então, isso é uma questão bastante... E também essa onda, esse retorno, aí, uma descrença, né? uma desconfiança da própria vacinação, um movimento anti-vacinação também, que é uma coisa retrógrada, né? Infelizmente, nós estamos vivendo tipos de retrocessos, né, Leme? Infelizmente, o Brasil entrou numa situação muito complicada com relação a esse aspecto mesmo de incentivo à ciência, tecnologia, educação. É um desprestígio da ciência, né? Uma desvalorização do que é científico, né? Eles se vangloriam de ser contra a ciência, uma coisa impensável, né? É impressionante, né? E, na verdade, o que a gente tem visto, principalmente nos discursos do próprio Ciro, é isso: ciência e tecnologia é o novo nome de soberania nacional. O país que tem domínio de ciência e tecnologia hoje está bem colocado no mundo. Se você não tem, você vai ficar à mercê do que vem de fora. Então, é impressionante. Agora, nesse caso da vacina, nós temos aí duas situações. Eu andei lendo e vendo que, pelo menos nesse caso, pelo menos dessa cooperação que está havendo da China com o Brasil e especificamente com o Instituto Butantan, para chegarmos aqui na nossa vacina, vai haver uma transferência de tecnologia aí, Leme? Quer dizer, o Instituto Butantan vai poder desenvolver autonomamente depois a própria vacina, se der certo? Sim, aí é essa parte da vacina em si, da Coronavac. Qual é o nome da vacina? Coronavac. Coronavac. O que eu vejo de vantagem com relação à Coronavac em relação à de Oxford, independente dos ensaios clínicos da fase 3, eu acredito que as duas vão acabar trazendo uma resposta bastante positiva no sentido de ser escolhida como vacinas mesmo para ser utilizada em grande escala, né? São duas tecnologias diferentes, né? Como o Odir mesmo, o professor Odir comentou na outra live, essa da Oxford é uma vacina recombinante. Ela usa essa parte do DNA cortada, selecionada e introduzida num baculovírus, que é um vírus muito comum no organismo, ele não causa nenhum tipo de problema mais sério. Então é feita uma recombinação e através desse vírus se produz a vacina. Então é uma tecnologia assim bastante moderna e é uma tendência daqui para frente para bioprodutos, né? Essa da Sinovac com o Butantan, qual é a vantagem? Essa plataforma que o chinês propõe e desenvolve é uma plataforma que nós usamos já para algum outro tipo de vacina, que é a da polio, do próprio da raiva mesmo, da dengue. Então, basicamente, essa é o que a gente conhece, porque é o que eu trabalho. Guardando as proporções, seria como usar a mesma plataforma de um veículo que está sendo produzido para produzir outro com a mesma base, vamos dizer assim? Isso. A mesma cadeia de produção. Deixa eu só explicar o que eu quero dizer quando eu falo plataforma. A vacina, na verdade, é aquela história do vírus precisar da célula. Para você produzir vírus, você precisa ter célula. Então, essa tecnologia de produção de vírus inativado para fazer o antígeno, que é a própria vacina, você precisa fazer uma cultura celular. Primeiro, você precisa eleger uma célula que seja qualificada para produzir o vírus em quantidade. Então, o primeiro trabalho é você selecionar essa linhagem celular. Nós chegamos na célula Vero, que é uma célula bastante utilizada para desenvolvimento de vacinas.
Existem algumas condições técnicas também, por exemplo, você tem que pegar uma célula que seja certificada pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, uma célula que já tenha sido testada, que não tenha nenhuma contraindicação e que seja amplamente usada para uso humano. Por exemplo, a raiva, ela é usada com 2 tipos de células. A raiva bovina, que é a que faz a vacina para controle aí do rebanho nacional, ela é feita com células BHK, é uma célula de rim de hamster. Então, essa é destinada para a área veterinária. Já para a área humana é a Vero mesmo. Então, a raiva ela tem 2 plataformas, que a gente chama de plataformas. 2 plataformas diferenciadas. Isso para fazer o cultivo do vírus. Você começa com... Não, você começa com cultivo de célula. Você tem que produzir bastante célula. No segundo momento, você inocula o vírus, e o vírus, você vai fazer um crescimento de vírus dentro de um... Mas quando se faz a vacina para se já injetar nos seres humanos, não é aquele vírus vivo, é? Algumas vezes fraco, às vezes não é ele, às vezes é partido. Como é que funciona isso? Não, o que se usa muito é você fazer uma inativação. Inativação é alejar o vírus? Isso. Lembra que eu te falei que tem algumas possibilidades de você matar o vírus ou inativar mesmo, porque o vírus ele é ativo, então você inativa. Ou com calor, ou com meios químicos, né, ou com variação de pH, por exemplo. Então, o que acontece? Primeiro você vai fazer uma cultura celular, no segundo momento você vai inocular uma quantidade de vírus nessa cultura celular, a partir do momento ele começa a crescer, e no final você tem uma solução de vírus. Então você vai filtrar, separar a célula do que é o vírus, e num terceiro momento você inativa esse vírus. Existe uma substância química, beta-propilactona, é o que a gente bastante usa para... Então você faz um tratamento com essa beta-propilactona, então esse vírus ele vai ter a estrutura molecular dele, vai ter as proteínas, só que ele não vai ter a virulência, ou seja, ele não vai causar a doença. Mas o que acontece? Ele tem a informação, que é justamente a proteína spike, que é a proteína S, aquela proteína que constrói aquelas varetinhas do vírus. Você vê o corona, você vê que ele é cheio de espículas, né? Uhum. Então, aquelas espículas, a proteína S é que constrói aquela espícula. Então, você mantém essa proteína com vírus inativado, e aí você vai fazer um teste que chama dose letal, né? Que é a dose mínima letal. Então, você vai fazer teste em camundongos para definir essa dose. Quanto de vírus você precisa para imunizar uma pessoa? Que, basicamente, o que acontece? Você inoculando esse vírus no organismo, automaticamente ele vai ativar o sistema imune e vai começar a produzir anticorpos. Então, uma vez que ele entrou, começa a produzir anticorpos. Então, a vacina, na verdade, é feita mais ou menos dessa forma. Essa vacina em si, a plataforma dela é essa. Você cultivar a célula, produzir vírus, inativar vírus e definir a dose letal, né? Eu entendi, então. Aí, na verdade, a vacina, essa específica, que está sendo desenvolvida pelo Butantan junto com a China, ela usa esse sistema. Ela primeiro cultiva o vírus, que é um sistema bem clássico, vamos dizer assim, né? Essa é a que a gente chama de vacina de primeira geração, né? Que é perfeito, mais ou menos... É a mais conhecida. É o que o nosso amigo fez lá com a varíola lá da vaca. Inocular o vírus 100 anos atrás, e produzir. Então. Isso. É a mesma lógica, né? Lógico que uma técnica um pouco mais aperfeiçoada, mas basicamente é isso. Mas então, por isso que é interessante também, porque ela é muito conhecida, é um sistema muito conhecido por nós. Deve ter um treinamento muito bom para isso, né? Uma facilidade. Bom, então, vamos lá. Primeiro cultiva as células, depois injeta o vírus, depois inativa esse vírus e depois injeta esse vírus inativado no ser humano para que ele dê uma resposta imunológica. E aí, então, quando chegar um contato do verdadeiro vírus
ativado, ele ter já a proteção pronta. Porque, na verdade, naturalmente você faz isso. Porque as pessoas que já pegaram o Covid tiveram todo aquele processo dos sintomas tal, e acabaram retornando para casa tal, depois de 15 dias, 20 dias, depois da quarentena, então ele está imunizado. Na verdade, aconteceu isso, a natureza fez isso com ele, ou seja, o vírus veio naturalmente, entrou no organismo, e o organismo automaticamente, isso já é a imunidade inata, né? Quer dizer, claro, quando entra um organismo estranho... Eu chamo imunidade de rebanho, acho assustador. Não, mas depois eu vou falar um pouquinho dessa de rebanho também. Não, tá certo, mas vamos lá. Assim, ó, uma questão que eu acho interessante, a gente fazer uma reflexão sobre isso também é o seguinte, então também é interessante eu usar máscara, eu me proteger, eu não me estar... Porque se eu tomar contato com uma quantidade pequena de vírus, me funciona como uma vacina, melhor do que eu pegar uma quantidade grande. Porque se eu pegar uma quantidade pequena, pode ser que o meu organismo consiga desenvolver anticorpos suficientes para não deixar nem que eu tenha sintoma, ou se eu tiver poucos sintomas. Está certo a minha lógica? O problema é que você, na natureza, ou seja, o contato que você tem com o vírus, você nunca sabe qual é a quantidade de vírus que você vai ter no seu organismo, né? Por exemplo, vamos supor, você sai num transporte público, abarrotado de gente, 2, 3, 4, 5 pessoas contaminadas trocando vírus, né? O que a gente chama de inóculo, esse inóculo seria um inóculo muito grande, né? E aí não tem jeito, não tem como controlar isso. A vantagem da vacina, quando você faz em laboratório, é que você vai justamente fazer esse desenvolvimento justamente para trazer essa segurança, ou seja, quando você faz a inativação lá, porque na verdade você tem um bioreator, que é um equipamento próprio para cultivar célula. Então você vai ter lá, sei lá, 1 litro, 2, 5 litros de meio de cultura com célula e vírus. Então você purifica aquilo, separa a célula de vírus, aí você inativa. Então você vai ter uma quantidade enorme de vírus. Para você determinar qual é a dose necessária, né? Qual é a dose eficiente para você imunizar. Esses ensaios que você é feito depois com os primeiros animais, que são os hamsters, né? Em laboratório. Então, aí essa fase de desenvolvimento, você vai definir a dose da vacina. E quantas doses precisam ser feitas. Tem vacinas que com uma dose você resolve. Tem vacinas tipo a da influenza, por exemplo, como o vírus ele tem uma mutação bastante grande, então todo ano você tem que fazer uma vacina diferente. Na verdade, tu acha que essa desenvolvida por esse coronavírus vai ter que, se nós chegarmos até a vacina, espero que sim, parece que nós estamos nos adiantando e próximo disso, pelo menos o anúncio hoje, inclusive, Lemera, o governador de São Paulo, divulgou que o Instituto Butantan, em janeiro de 2021, ele deu até a data. Acho que meio temerário. Mas isso eu vou explicar também isso. Então, por enquanto é difícil saber se uma dose vai ser o suficiente ou se vai ter que ter reforço periódico dessa. Até porque uma das coisas que vai ser preciso definir no ensaio nível 3 é se ele cria imunidade e se ele está criando anticorpos neutralizantes em quantidade suficiente para realmente dar conta de imunizar a pessoa. Ele pode até produzir uma imunidade, mas que seja baixa, e aí talvez não seja o ideal. Outra questão que vai ter, e isso vai demorar um pouco mais tempo, que vai ser ao longo de um ano pelo menos, é você definir esse prazo de vacinação, se vai ser suficiente, quanto tempo a pessoa está imunizada, mas quanto tempo ela fica imunizada. Pois então, tudo isso é estudo. Uma vacina normal, em tempo normal, ela demora de 5 a 10 anos para chegar no mercado. Isso é o tempo, assim, sem acelerar, sem nada. Isso é o tempo da pesquisa, né? Em menos de 10 anos, eu acho que a última vacina mais rápida que fizeram foi uma que levou 4 anos para fazer. Eu lembrei até de situações que nós não temos vacina até hoje. Por exemplo, a AIDS, até hoje não tem vacina. Então, também, ao mesmo tempo que a gente lembra de situações boas, que
Parece que é o caso, porque, pelo que está se lendo e se ouvindo, esse coronavírus, como tu disseste, a família dele já é conhecida e parece que ele responde como influenza, que nós já conseguimos vacina para ele. Quer dizer, está parecendo que nós vamos conseguir. Mas dá para dizer que ele vai ser em 2021, já agora, a vacina para esse coronavírus? O que aconteceu de favorável no coronavírus em si é que, na verdade, pelo episódio do SARS-CoV-1 e do MERS, alguns laboratórios ao redor do mundo já tinham começado a desenvolver essa plataforma, porque naquela época já se temia a expansão dessa epidemia para o resto do mundo. Então, naquele momento, alguns laboratórios começaram a correr para a própria China, chegou a uma fase bastante avançada. Aquele vírus do Ebola é parente desse, não? Não, Ebola é um vírus também bastante agressivo, mas é uma outra família, né? Porque até esse, uma das peculiaridades que eu vi sobre isso, que eu achei interessante, é que um dos problemas desse coronavírus, SARS-CoV-2, esse que causa o Covid-19, o grande problema é que ele é pouco letal sob o ponto de vista percentual, né? E ele daqui a pouco, 1%, 2% é a letalidade em geral, quer dizer, ele mata pouco, por isso se propaga muito. Por isso se propaga muito, porque ele tem muitos hospedeiros, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas não desenvolvem, mas passam para os outros, né? Então, aí cai um pouco. Aí cai naquele problema da imunidade de rebanho que você comentou, que deixa mais para frente um pouco, eu te falo como é que se chega nessa imunidade de rebanho. O que eu queria dizer é o seguinte, que os laboratórios, na verdade, já começaram a desenvolver essa vacina no episódio do SARS e do MERS. Então, hoje está se aproveitando muito do que se desenvolveu lá atrás, e isso também ganha tempo. E, na verdade, a vacina em si, de um modo geral, agora está mudando um pouco essa perspectiva e essa filosofia, mas vacina não é uma coisa que dá muito retorno financeiro para as indústrias farmacêuticas. Não. O custo que você tem para produzir uma vacina e o valor final dela é relativamente baixo. Então, o que acontece? Geralmente, por trás de desenvolvimento de vacina, tem que ter instituições públicas. Agora está começando a mudar um pouco esse panorama, justamente por causa da biologia molecular, com essas vacinas recombinantes, que são outras linhagens, você consegue fazer escala de produção mais fácil. Então, por que tu gosta mais? Por que tu acha que a vacina que está sendo desenvolvida no Butantan, em convênio com esse laboratório chinês, ela é melhor do que a que está sendo desenvolvida pela Fiocruz com Oxford? Por que tu... melhor... É claro. Não, melhor para a nossa necessidade de urgência que eu te falo agora, porque ela já tem, entendeu? Não em termos de... geralmente uma vacina com 70% de eficácia é uma vacina boa. É uma vacina até 70%. Eu ia te perguntar isso, não é? 70% já é considerado boa imunização. Isso, então, não por esse aspecto. Qual a vantagem da vacina da China, dessa que o Butantan está fazendo a parceria? É porque o Butantan pode aproveitar uma planta de produção que já existe para outros tipos de vacina. Então, você ganha tempo. Porque aí eu tenho um pouco de reticência com relação a esses prazos de vacina. Na verdade, nós vamos ter vacina para o começo do ano, porque esse acordo de transferência que o Butantan fez com a China implica em caso dar certo, a China já vai fornecer as doses para o Butantan, na verdade, só formular e envasar. Então, praticamente, eles já têm condições de fornecer 60 milhões de doses, que seria o suficiente para, de início, imunizar aí uma grande parte da população. Deixa eu entender, então, se agora nós estamos na fase 3, né, Leme? Nós estamos já estamos vacinando pessoas da área de saúde no Brasil, metade com o vírus inativado, metade só com um líquido qualquer que não tem nada, um placebo, né?
para verificar a eficácia dessa vacina. Infecção. Perfeito. Isso. Passar dessa fase, se tudo der certo, se realmente nós chegamos aí a pelo menos 70% de imunização e conseguimos verificar que é eficaz, nós vamos ter que passar para uma outra fase, que é aí que tu estás mencionando, que é de conseguir vacinar as pessoas depois. Até chegar aqui em Pelotas, no extremo sul do Brasil, e vacinar aqui no básica de saúde, quanto tempo? Não, mas antes disso, antes de vacinar as pessoas, tem eu acho que tem alguns obstáculos que têm que ser superados aí, e aí eu acho que a vantagem do Butantan está nessa frente, porque uma coisa é você estar na bancada de laboratório, até no lote piloto, que você está aí na faixa de 1 a 5 litros, nós estamos falando. Quando você começa, que aí você vai ter que fazer uma escala de produção industrial para fazer milhões de doses. Você tem que fazer escala enorme, 100 litros. O que acontece? Isso aí para qualquer produto biofármaco. Por exemplo, você fazer uma aspirina, um ácido acetil salicílico, que é uma fórmula química, é relativamente simples de você fazer controle de qualidade. Você tem o ácido acetil salicílico, você tem a formação química, física e farmacológica. Se atendido todas essas exigências, você consegue definir uma qualidade para o produto. Se ele está dentro daqueles parâmetros, é aprovado. Se não está, ele sai fora. O produto biofármaco também é mais ou menos assim, só que o caminho é um pouco mais complexo, porque o processo de produção do biofármaco, o processo é o produto. O que acontece? Desde a célula que você está cultivando, até o vírus, até a forma que você vai acondicionar isso, para você garantir lá no final. Porque o que acontece? Se você está numa escala de laboratório, por exemplo, você está fazendo lá 1 litro, você conseguiu cultivar a célula numa temperatura de 37 graus, com pH 7,2, você tem uma temperatura, uma agitação, ok, você conseguiu fazer em 100 ml. Aí você tem que escalonar isso para, sei lá, 1 litro. Beleza, 1 litro você consegue. 1 litro você escalona para 5. Agora, de 5 para 100, o que acontece? Você tem que manter lá na linha de produção da fábrica, com um bioreator de 100 litros, por exemplo, a mesma condição que você teve numa bancada de 100 ml ou 500 ml. Por quê? Porque o bioproduto, o biofármaco, é o que eu falei, o processo é o produto. Então, por exemplo, uma variação de pH nesse processo, ele pode matar o vírus ou desintegrar uma proteína. A proteína que você precisa manter, ela pode não ser a mesma. Então, a complexidade, eu vejo, é isso. Entendeu? Claro, primeira fase. Mas a vantagem que nós temos, pelo que eu entendi, é que esse laboratório chinês, ele já está nesse exato momento produzindo doses, senão não daria tempo, né? Já está fazendo isso. Então, a minha questão é isso, se a Oxford se confirmar como uma boa vacina, essa etapa de escalonamento para produção em grande escala, isso leva tempo. Eu acho que um outro caminho também que às vezes também é bastante complicado é você certificar todos esses procedimentos. Você tem a Anvisa, né, que é a nossa agência de vigilância que controla os medicamentos. Você tem o INPQS também, que é outro instituto que faz os controles. Você tem algumas agências, você tem a Comissão de Biossegurança, que você está trabalhando com um organismo com potencial de contaminação. Ou seja, você tem que ter área classificada, regulada, controlada. Então, a gente que está no ramo e trabalha com isso há muito tempo, eu acho que essas questões são questões, assim, como é que chama? Um gargalo que tem que ser resolvido. Até onde eu sei, por exemplo, nosso diretor, o Ricardo Palacios, que é nosso diretor de ensaios clínicos, ele tem trabalhado muito, assim, dia e noite, fim de semana, até junto às agências regulatórias, para tentar acelerar esse processo. Em paralelo, eles estão também conseguindo queimar etapas para justamente chegar, porque não adianta você
ter todo esse ensaio. Então, você tem a vacina que funciona, mas você tem que ter ela certificada. Você não consegue, por melhor que sejam seus ensaios clínicos, tudo, você tem que ter, na verdade, no último caso, você tem que ter a certificação, pelo menos da Anvisa e da OMS, para dizer, eu atesto que esse produto é bom. E até uma Isso, segurança para a população também, isso. sim, não tem como não ser dessa forma. Então, isso são Etapas mesmo. burocracia, etapas que tem que ser pensadas, né? Uma coisa, tu apostaria assim, Lê, nós estávamos falando no início que nós temos essa de Oxford, que é um outro procedimento que está sendo feito em parceria com a Fiocruz também, que é uma instituição também Sim, claro. muito qualificada, que nós temos no Brasil também, que é muito respeitada mundialmente, assim como é o Butantan, e nós temos uma outra corrente, então, estamos correndo aí com 2 vacinas, dentre um número aí de poucas, que estão hoje numa fase final, né, estão próximas de serem aprovadas. Nós temos outras vacinas que te inspiram, assim, que tu olha e diz, acho que essa aqui pode dar certo também. Além dessas 2 que estão no Brasil, tu tem a perspectiva de ter uma outra? Pode ser, assim, uma outra chance? Tem a da Pfizer, né? Que a Pfizer está bem adiantada, mas essa aí parece que o Trump já negociou com eles, acho que 100 mil doses, né? Que as 3 que estão mais prováveis, assim, que estão mais adiantadas, é a da Sinovac, que é essa da China, a da Oxford, né? E a da Pfizer. Essas 3 estão praticamente na linha de chegada aí da corrida. Que é a terceira fase, que se diz, né? Isso, exatamente. Isso Que é fundamental. Agora, nós vamos ter que esperar uns 3, 4 meses, que eles já estão dando agora a vacina para as pessoas agora, né? Nós estamos tendo que contar daqui uns 3, 4 meses para ver os resultados, é isso, né? Exatamente. E aí, então, eu acho assim, diga. Essas 60 mil doses negociadas com a China vai ser praticamente, vai solucionar... milhões. 60 milhões, desculpa. 60 milhões de doses. 60 milhões. Não, 60 milhões. Vai resolver, a princípio, o nosso problema de urgência, certo? Parece que tem uma negociação para... Vamos pensar, nós somos 200 milhões de brasileiros. Isso. 60 milhões significa dizer que a gente vai conseguir vacinar pelo menos as pessoas da linha de frente da saúde pública, quem trabalha com o público, mais velhos, mais idosas. Considerando que uma parte da população também já vai estar imunizada por conta da própria evolução da pandemia, então aí nós seríamos aí perto de 50% resolvido. Quando chega mais ou menos a 70%, você já tem aquela imunidade de rebanho, que é aquela... na verdade, existe uma equação que define essa imunidade de rebanho, que é 1 menos 1 menos o R0, que é a razão de propagação do vírus. Por exemplo, acho que o Covid, se não me engano, ele está em torno de 3,5, se não me engano. 3,5. Então, se você consegue abaixar ele para menor que 1, você já não tem mais propagação do vírus. Então, essa imunidade de rebanho, na verdade, é um termo técnico que até é mais na parte de matemática mesmo, que calcula essas projeções, né? Que você faz isso. Se você tem um percentual da população imunizado, você não consegue mais, o vírus não consegue mais se propagar. O problema é que muitos apostaram nisso, né? E só tem muitas mortes no meio do caminho, né? Muita gente morre no meio do caminho até chegar nesse nível de imunização. Se fosse com animais, vai bem, o cara até pensa numa estratégia de imunidade de rebanho. Mas quando se fala de seres humanos, cada morte é sentida, né? Não dá para ficar esperando pela imunidade de rebanho, né? Não tem. Mas pensa para você ver uma coisa, Marcos, comparando São Paulo, que tem mais ou menos 12 milhões de habitantes, e você tem Cuba com mais ou menos 12 milhões de habitantes. Nós chegamos hoje, eu não lembro quanto é que estava o número de mortes hoje, mas é alguma coisa escandalosa. Cuba terminou a semana passada com a notícia que praticamente eles controlaram a pandemia lá. Eles tiveram 2.500 casos aproximadamente, com 80 e poucas, 87 mortes. E Cuba não tem condições financeiras comparadas ao Brasil. E o que aconteceu? Lá, na verdade, eles só aplicaram a lógica do raciocínio. Se o vírus precisa de célula, e se você afasta a célula do vírus, você consegue conter a propagação viral. Você está afastando
Então, isso desde o começo tem se falado e as pessoas não conseguiram entender isso, porque aglomeração é justamente o que o vírus precisa. Quanto mais células tiver disponível para ele propagar, ele vai estar em busca de células. Se você consegue cortar isso, na verdade é um tipo de uma vacina natural que você está criando, você está bloqueando. Distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos com frequência, todas essas estratégias são estratégias fundamental. Usadas para afastar o vírus da circulação, fazendo isso ele morre e não passa uns para os outros. É uma estratégia, exatamente. Então, se nós frearmos mecanicamente aí a passagem do vírus, que seria de um para o outro, e faria esse estrago todo que tem feito, né, na nossa sociedade. Por exemplo, Coreia do Sul, como é que eles conseguiram conter lá na pandemia, naquele momento crucial lá? Eles simplesmente testaram muito, então testando muito você consegue pegar os casos assintomáticos e sintomáticos. Uma vez detectado, aquele fulano está contaminado, separa ele, isola, faz quarentena para os que tiveram contato, e o que acontece? Aí você bloqueia essa chance do vírus propagar. Isso é interessante que você está falando, porque às vezes a gente não se apercebe da importância que tem, né, a testagem também, né? Como a gente tem pouquíssima testagem no Brasil, né, Leme? A gente não se apercebeu da importância. Você está dizendo aí algo que é muito importante. É fundamental. Se nós tivéssemos mais testagem, nós identificaríamos as pessoas que, mesmo assintomáticas, têm o vírus, nós detectaríamos pessoas que já tiveram contato com o vírus, poderiam selecionar entre nós, né? Quais são aquelas mais vulneráveis, quem são aquelas que ainda têm potencial de transmitir, quais aquelas que já não transmitem, provavelmente mais. Nós podemos fazer uma organização, então, melhor, né? Não às cegas, porque nós estamos às cegas, nós estamos completamente sem nenhum controle, né? Estamos vendo uma propagação controlada, né? Marcos, você imagina a China, com quantos milhões de habitantes tem lá? Eles conseguiram isolar um estado. 1 bilhão e 300 milhões, eu acho. Acho que é 1 bilhão e 300 milhões. Então, mas você imagina, Wuhan, que era o epicentro do coronavírus, o que aconteceu? Isolaram a cidade, a gente acompanhou pelo noticiário, eles ficaram, acho que quase 2, 3 meses lá isolados. Realmente ninguém saía, ninguém entrava. Aplicaram o teste em massa e conseguiram conter. Então, é um absurdo que o país, como o Brasil, não consiga dar conta disso. Nós poderíamos ter muito menos mortos que nós temos. Realmente... E a coisa ficou muito política, né? É dramático, é dramático. É dramático, porque, exatamente, ao contrário disso, nós tivemos um discurso, assim como nos Estados Unidos a gente ouviu o Trump falando também, aqui também, infelizmente, a liderança maior do país desdenhando, né, da gravidade da situação, e depois agora investindo pouco, né, gastando pouco também, né? Isso é outra questão, está sobrando dinheiro, eles não estão fazendo testes, né? Eles estão deixando de testar as pessoas para economizar. É isso que eles estão fazendo. Está sobrando dinheiro. Né? Em todos os níveis sobra dinheiro. Ao invés de fazer testes, eles estão economizando com a pandemia. Né? É assustador. E você fala, por exemplo, da parte econômica. Mas você tem que privilegiar a economia. Se você fizesse um programa muito bem feito de contenção inicial da pandemia, você poderia ter restrito ela a São Paulo, a algumas cidades que foram o epicentro inicial da coisa, teria protegido o país todo, você poderia escalonar esse monitoramento ao longo do resto do país, e a economia estaria hoje em muito melhor condição do que está. Então, o que acontece? Existe economia que resiste às pessoas enlutadas, enterrando mortos, doentes, cuidando de doentes. Que economia? Como é que nós vamos ter a mesma solução da pandemia e da economia? Ou nós saímos dessas saudáveis e podemos logo ali adiante voltar a trabalhar normalmente, ou ninguém vai ter condições de fazer isso. Né? Então, eu penso sinceramente, Marcos, eu acho que assim, se a população quer uma notícia boa com relação à vacina, eu te garanto que até começo de janeiro, fevereiro, máximo março, nós temos a vacina já em condições de imunizar uma boa parte da população. Eu não fico tão tranquilo com relação à economia, eu não acho que a gente vai resolver tão cedo, não. Mas com relação à imunização... As consequências vão demorar ainda, né, Edilene? Eu acho que nós estamos só no início do problema econômico, né, porque realmente as medidas não foram tomadas, né? Se tivéssemos nós feito tudo isso que estás dizendo, né,
isolado lá o centro onde começou, investido em testagem em massa ao redor daqueles que tinham tido contato com as pessoas, contida a propagação, em última análise é isso, contida a propagação, feito um cerco ao redor daqueles que estavam contaminados, isolando aquele núcleo, né, nós poderíamos ter evitado essa proliferação, essa tragédia que está acontecendo no país aí, nós estamos assistindo. Marcos, e isso não é utopia, porque nós temos exemplo ao redor do mundo de países até com menos condições que nós, que conseguiu fazer bem feito. Estou dando exemplo de Cuba, para quem diz que talvez Coreia do Sul é um país rico, não sei o quê. Exemplo de Cuba, não sei que é comunista, que está defendendo os comunistas. Não, mas não é isso. É questão de você ver o problema e trazer a ciência para te ajudar nas decisões. O que tem se falado é isso, ouve a ciência, vamos ouvir a ciência, nós estamos falando de uma vacina que a vacina tem 100 anos, mais de 100 anos, que foi descoberta, foi desenvolvida. Nós passamos já por algumas outras pandemias também, devastadoras aí, tanto no Brasil quanto no mundo. Tudo isso é conhecimento acumulado. Ninguém está tomando decisões baseadas no achismo. Então, vamos ouvir a ciência, vamos parar principalmente para conversar, debater. Ninguém é dono da verdade, mas nós temos que achar uma condição para que o nosso povo realmente saia dessa pandemia com uma melhor postura, com mais dignidade, com menos tristeza de ver tanta gente. Você imaginar, mais de 80 mil pessoas mortas num país é absurdo. É um absurdo, né? Não tem essas guerras aí que tem ao redor do mundo, aí não fizeram tantos mortos ainda como essa pandemia já fez para nós aqui, sem guerra nenhuma. Estou chegando ao final aqui, lembro da nossa live, está fechando 1 hora, eu ia, então, reforçar, assim, até para quem não nos ouviu desde o início, para dizer que o Instituto Butantan, junto com um laboratório chinês, está desenvolvendo uma vacina que já está no estágio 3, quer dizer, está na última fase, já está fazendo agora testes com milhares de pessoas, são 9 mil pessoas, eu acho, um número 9 mil, isso. 9 mil, e metade delas com a vacina já, metade delas com placebo, para fazer uma análise para verificar se é realmente eficiente. Se tudo der certo, como parece que vai dar certo, nós já podemos estar começando a vacinação em janeiro e fevereiro do ano que vem. Sim, e isso graças também a essa experiência, know-how que tem o Instituto Butantan em distribuição de vacinas pelo país, porque vão poder também usar suas estruturas, né, para fazer chegar até o sul do Brasil a vacina nas condições de temperatura, de embalagem, de transporte, tudo para chegar como tem que ser e poder ser depois eficiente aqui. O Instituto Butantan tem esse know-how, tem essa experiência, e somado à capacidade de produção desse laboratório chinês, que já está prometendo 60 milhões de doses já em janeiro, isso nos dá realmente uma esperança de que, a partir de janeiro, se tudo correr bem, janeiro, vamos ter uma vacina, e somente com a vacina é que nós vamos poder pensar em voltar a uma vida mais ou menos normal, né, Leme? É isso, né? Exatamente. Eu acho que aí seria momento de repensar tudo isso que a gente discutiu, principalmente porque se chegou nessa pandemia. Ou seja, questionar um pouco como a gente está produzindo os nossos alimentos, como a gente está preservando a nossa natureza, qual a relação que a gente está tendo entre homem e natureza e entre nós mesmos, né? Que eu acho que tudo isso traz uma reflexão importante de se fazer. Eu acho que a vacina é realmente uma saída necessária e urgente, mas não pode ficar só nela. Eu acho que é preciso realmente repensar. O mecanismo que nos levou à pandemia que tem que ser pensado, né? Essa forma de produção em escala assim, industrial, né? com produto orgânico, com animais, né? Isso nos deu nos criou um ambiente aí propício, né? Para a propagação de vírus, e que pode acontecer, como tu disseste, né? Nós podemos conseguir a vacina agora, e se nós não mudarmos o nosso modo de agir, é muito provável, inclusive, que se tenha outros vírus
tão graves, ou mais graves do que esse, né, circulando entre nós. Mas, Marcos, você sabe até nas vacinas que a gente já tem consolidadas, por exemplo, a H1N1, que é a vacina da gripe, que é aplicada principalmente nos idosos ao redor do país todo, ela tem uma plataforma que ela é baseada em ovos, né? É uma vacina que ela, em vez da célula, a célula in vitro, no caso, você tem o ovo embrionado, e cada ovo você gera uma dose da vacina. Então, você tem lá uma produção mais ou menos de 60 milhões de ovos para fazer um lote de vacina. O que acontece? Existe uma preocupação bastante grande de toda a comunidade científica e de saúde mundial, porque, por exemplo, uma pandemia de H1N1, que pode vir a ocorrer também, as plataformas que nós temos hoje de produção de H1N1 não dão conta. Então, qual que é a nossa corrida do cientista, de modo geral? É você criar novas plataformas que dê capacidade para produção em grande escala. Então, cai dentro disso que eu te falei. Você ter a vacina é uma coisa. Você produzir ela em grande escala é um outro desafio. Tá certo. Duas perguntinhas para encerrarmos aqui. Eu vi que a Rosane e a Rosângela aqui tiveram duas perguntas. Uma infelizmente, a gente tem que forçar isso. Bom, vamos botar o da Rosângela aqui primeiro. Ó. Por que existe o conceito de imunidade de rebanho se a imunidade dura 3 meses? É que se tem falado, não se sabe bem ainda, né, Leme? Mas parece que não se sabe bem ainda qual o tempo de duração da imunidade da pessoa que já teve contato e não desenvolveu a doença, mas desenvolveu anticorpos. Não se sabe bem. Alguns dizem que pode ser de 3 meses. Na verdade, o conceito de imunidade de rebanho está muito ligado à capacidade de propagação do vírus. Ou seja, você tem uma população de 100%, né? Se você tem 70% imunizado, os outros 30%, ele não. Você pega uma sala com 5 pessoas, se uma pessoa consegue contaminar 2, 3, você tem 70%, ela não você consegue barrar essa expansão viral. Por isso que a imunidade... Aí pode ser, mesmo que seja um período pequeno, mesmo que seja por 3 meses, se está imune, o vírus não encontra um hospedeiro novo. Na verdade, a equação matemática para chegar a essa condição é 1 menos 1 sobre R0. O R0 é esse número de propagação do vírus, que varia de vírus para vírus. E a outra questão, para encerrarmos, também foi colocada, acho que a Rosana que perguntou, é que se dá para confiar, aqui a Rosana Vieira, ó, obrigado, doutor Lemes, por esclarecer a população sobre essa vacina. Muitas pessoas estão em dúvida sobre a eficácia e segurança por ser de origem chinesa, Lemes. Nós estamos vivendo um tempo difícil imenso. Dá para confiar no produto chinês, Lemes? Olha, Rosana, eu te garanto uma coisa. No campo científico, você não tem muita ideologia. Hoje, como eu tive a oportunidade de esclarecer para o Marcos e para os ouvintes, a pesquisa hoje está muito conectada. Se você imaginar o número de chineses que se formam nos Estados Unidos e fazem trocas de informações de pesquisa, eu acho que a comunidade científica ela não tem muito esse viés ideológico. Na verdade, todos nós trabalhamos para tentar buscar o bem para a população. Da humanidade, sejam eles chineses, brasileiros. Aí não tem muito essa coisa de China. Tá bom, né? Um grande abraço, olha, foi um prazer, viu? Agora conseguimos ter até mais tempo aí para que tu pudesse falar, foi muito bom, aprendemos muito e assim, queria agradecer mesmo a tua disponibilidade, tirar um pouquinho aí a tua concentração do teu trabalho aí, que é tão importante para todos nós, parabenizar o Instituto Butantan, viu? Dizer que a gente olha com orgulho assim, para essas instituições que nós temos no país e acreditamos muito na capacidade de trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. Bom, o prazer é meu de estar podendo conversar com vocês, com os ouvintes aí, mandar um abraço aí, através de você também, para esse povo gaúcho aí de Pelotas. A gente tem muito carinho aí por vocês e sempre que precisar, estamos à disposição. Tamo junto. Um abraço. Um abraço aí. Tá bom.